mais uma reunião, né, da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecer aqui a presença do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, o vereador Zambrano, que é relator dessa comissão, a senhora Cacilda, que é a técnica legislativa. E hoje teremos como pauta, né, os convidados seriam o senhor Nilo César do Vale Baracho, né, secretário municipal, e um responsável pela área jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, para a explanação sobre os gastos com ordens judiciais da saúde no ano de 2017. Antes de referirmos a essa pauta, eu gostaria que a senhora Cacilda fizesse a leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 9ª reunião ordinária. Aos 2 dias do mês de maio de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Maia, Ricardo Zambrana e Jorge Andrade. A técnica legislativa Cacilda Alves da Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 8ª reunião dessa comissão, a qual foi aprovada por unanimidade. A reunião teve como pauta a apresentação dos trabalhos realizados no Conselho Municipal de Saúde de Itajubá até o momento. Esteve presente para explanar sobre o tema o senhor Jorge Tadeu Chagas de Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itajubá, que apresentou brevemente a composição e legalidade da atual mesa diretora e citou alguns trabalhos realizados como comissões de prestação de contas, de investigação e outros. A explanação e questionamento se prolongaram até o final da reunião. O presidente deixou a palavra aberta para as considerações finais. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lá vou ser presente a ata que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de maio de 2018. Vereadores, alguma observação? Então, a ata está aprovada. Então, como pauta da reunião de hoje, né, sobre essa explanação sobre os gastos em ordens judiciais da saúde no ano de 2017, foi protocolado aqui nessa casa, hoje, a 1h29, né, do dia 9/5 de 2018, uma justificativa, tá, da Secretaria Municipal de Saúde pelo não comparecimento à reunião de hoje. Então, eu gostaria de fazer aqui a leitura dessa justificativa. Então, o ofício, né, número 129 de 2018, do jurídico da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor vereador, até esse documento foi encaminhado a mim, tá, como presidente dessa comissão. Excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente em resposta ao convite para explanação sobre os gastos com ordens judiciais da saúde no ano de 2017, vimos informar que, devido à grande demanda de atividades dessa Secretaria Municipal de Saúde, já programadas, não será possível a presença do secretário, bem como de outros funcionários. Para tanto, encaminhamos o ofício 126 de 2018 do jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, com os devidos relatórios e esclarecimentos, e aproveitamos para nos colocarmos à disposição para quaisquer outros questionamentos que se fizerem pertinentes. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo-lhes meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, então, esse documento foi assinado pelo senhor Nilo César do Vale Baracho, que é o secretário municipal de saúde. Gostaria aqui também de fazer a leitura de um outro ofício aqui, tá? Ofício 126 de 2018, do jurídico também da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Protocolado hoje também a 1h29. Excelentíssimo senhor vereador, que foi encaminhado a mim como presidente da Comissão de Saúde. Cumprimentando-o cordialmente, vimos encaminhar para conhecimento da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social o relatório detalhado com os valores gastos em decisões judiciais do ano de 2017, bem como especificando o objeto de cada decisão. Isso está contido no documento 1. No ano de 2017, somaram-se 105 ações, entre medicamentos, insumos, exames, procedimentos, materiais e internações. Desse número, temos que 70 demandas foram julgadas procedentes. Importante destacarmos que o relatório analítico de empenhos, que está contido no documento 2, entre exames e cirurgias, soma um valor pago
de R$ 173.821,10, referente às fichas orçamentárias 289 e 415. Do valor supracitado, temos que R$ 118.622,68 foram de processos anteriores ao ano de 2017. Valores esses destacados em caneta, marca-texto verde no relatório. Outro ponto a ser destacado é que os processos referentes a medicamentos somam 39 ajuizados e decididos no ano de 2017, com valor gasto aproximado de 54 mil, ficando assim divergente do relatório analítico, visto que temos o valor de R$ 489.143,92, referente ao pagamento dessas decisões e de decisões de anos anteriores, pois o fornecimento de medicamentos se dá de forma contínua. Por fim, informamos que, além dos valores demonstrados no relatório analítico, temos casos de exames e cirurgias que são fornecidos via SUS e via SISMAS na planilha de processos 2017 que se encontra em anexo. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo-lhe meus protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Nilo César do Vale Baracho, secretário municipal de saúde. Como esse documento, então, nós tivemos acesso a eles agora, né, a 1h29, depois o gabinete se responsabiliza por tirar cópias e entregá-las aos senhores. Tá bom? Então, está aqui a justificativa, né, do não comparecimento dos convidados a essa reunião de hoje. Alguma observação? Senhor presidente, muito boa tarde. Vereador Jorge, nossos técnicos que nos acompanham. Só tenho a lamentar a ausência da Secretaria de Saúde ou de representantes da Secretaria de Saúde. Só tenho a lamentar a ausência do compromisso que o secretário de Saúde teria com esta comissão. E eu só tenho a lamentar tudo o que foi lido nessas correspondências. Dizer que existe grande demanda de trabalho na Secretaria de Saúde é uma redundância desnecessária. A Secretaria de Saúde, ela é uma das entidades, é uma das secretarias que mais demanda tem de trabalho, sim. Mas, para isso, existe uma equipe de trabalho. Encaminhar ofício, justamente na hora da reunião, mais uma vez, demonstra a falta de consideração e respeito pela população da cidade de Itajubá, pela a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores. Dizer que isso não seria possível por atividades programadas, nós programamos isso. Esta comissão programou com data já antecipada para que pudesse, pelo menos, um representante da Secretaria de Saúde ter o respeito pela população da cidade de Itajubá. Todos nós sabemos a falta, a grande ausência, a perda, o corte, a necessidade que a nossa população tem em relação aos medicamentos que estão faltosos nas diversas ou todas as unidades básicas de saúde da cidade de Itajubá. Nós discutimos, essa comissão discutiu, na semana passada, sobre o corte, sobre a retirada de medicamentos também da lista oficial dos medicamentos da cidade de Itajubá. E agora dizer que, por grande demanda de trabalho, e vir a esta casa, a esta comissão, e dizer que não falta a reuniões que são convidados, isso foi dito pelo senhor secretário aqui, e eu mesmo o desmenti na mesma hora. E esta é mais uma reunião onde a Secretaria de Saúde se furta, se esconde, deixa a população da cidade de Itajubá sem respostas. Respostas estas que esse papel não nos dá. Porque a partir do momento que houve uma apresentação onde nós tivemos a informação que mais de R$800 mil foram gastos no ano de 2017 com sentenças judiciais, os números lidos agora, eles não batem com a primeira informação que nós tivemos. Dizer que o gasto
vem, inclusive, de sentenças judiciais anteriores? Sim, e anteriormente também vieram outros gastos de outras sentenças judiciais também. Então, eu só lamento, presidente, pela população da nossa cidade, pela falta de medicação absurda, pelo corte e retirada de medicamentos, de direitos que a população já tinha conquistado, pela Secretaria de Saúde ter feito esses atos, estar prejudicando a nossa população e mais, não estar respeitando essa casa, mais uma vez, não estar respeitando a Comissão de Saúde, ao qual tem feito seu trabalho para averiguar essa falta, essa situação crítica que a atenção farmacêutica está. Para finalizar, vou voltar a dizer também sobre a questão dos medicamentos, que é uma das razões, que era um dos meus questionamentos da Secretaria de Saúde, que nós já recebemos a informação, aonde o Supremo Tribunal Federal entendeu que, sim, medicamentos fora da lista oficial da Relação Nacional de Medicamentos e deve ser, sim, fornecidas pelo governo, seja ele federal, estadual ou municipal, contrariando o que a gestão da saúde disse. Em segundo momento, também o Supremo Tribunal Federal entendeu, sim, que será fornecido via judicial para quem não tem recurso financeiro para adquirir aquele medicamento. Ou seja, uma avaliação social feita pela própria Justiça, contrariando novamente a gestão da Secretaria de Saúde, aonde alegou ser inconstitucional a avaliação social que era feita. Ou seja, a Secretaria de Saúde, sem planejar, sem averiguar o que estava sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, fez uma ação retirando direitos e medicamentos da população itajubense. Por fim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os medicamentos que serão fornecidos por ordem judicial, eles devem ter a averiguação da Anvisa, que contrariou o que a coordenadora da atenção farmacêutica disse. Vai acontecer o quê? Nós teremos uma avalanche de sentenças judiciais, presidente, aumentando esse mais de R$800 mil gastos de sentenças judiciais para, imagino eu, mais de R$1 milhão duramente. Então, eu só lamento a ausência, lamento a gestão da Secretaria de Saúde. Como disse bem aqui a secretária adjunta, essa casa autorizou, votou a favor da criação de um cargo, justamente entendendo que poderia auxiliar, e a Secretaria de Saúde se furta das suas obrigações. Vamos analisar os documentos, e eu ainda acho que nós devemos questionar, sim, a presença dos mesmos, porque um documento por escrito não suspende, não nos dará todas as respostas, o que eles deveriam ter feito aqui. Mesmo que, sem conhecimento, sem preparo, pudessem ter vindo aqui e as respostas que não nos fossem dadas fossem encaminhadas posteriormente. Eu acho que nós devemos realmente ainda discutir o que fazer para que essa casa, essa comissão, seja respeitada. Nós estamos vendo isso acontecer em diversas comissões, e eu acho isso um absurdo. Então, vamos cercá-los, vamos nos posicionar, vamos cobrar, para que futuramente, dentro de alguma necessidade, ou uma necessidade maior, possamos fazer algo para que essa casa seja respeitada. Obrigado. Jorge. Boa tarde, senhor presidente, vereador Zambrano, Cacilda. Eu concordo com as colocações do Zambrano, a questão deles poder vir aqui apresentar. Em tese, talvez eles não tenham conhecimento da decisão do Supremo Tribunal, que realmente agora vai ter que fornecer, que saiu recentemente, né? Então, eles têm que vir para poder adequar nessa resolução que saiu. Resolução, o que era? Por favor? Não é resolução. Não é uma resolução. Na verdade, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o órgão maior da Justiça. Então, a gente pega isso, que eles talvez em tese não tenham conhecimento, mas eles têm que tomar o conhecimento e voltar à questão das medicações, que realmente está preocupando a nossa sociedade. Safrão, um deles que eu tive na zona rural, que eles falam muito dele também. Então,
Ele poderia vir, pelo menos, mandar alguém justificar, dentro até que o vereador colocou do Supremo Tribunal, essa decisão, para a gente tomar conhecimento. Eu também não tenho conhecimento dessa decisão do tribunal, que eu vou ter que levantar isso agora também, para a gente ter dados até para conversar. Mas eu acho que tinha que ter alguém aqui, pelo menos para estar explicando, justificando, que até esse questionamento, né, se eles têm conhecimento dessa decisão do Supremo Tribunal. Que a medicação realmente está faltando muito, e o Remume e Rename, até eu questionei, quem criou? Porque com essa decisão, isso aí está fora, porque já havia muito tempo. Você ia buscar medicamento, não está no Remume, não está no Renan, isso não é de agora. Já vem, a sua época, você pegou uma época dessa também, uma parte lá, que também medicamento fornecia por causa da decisão que estava lá em cima. Como chegou agora, vamos adequar ela e atender a nossa comunidade. E agora dele estar aqui, eu vou acabar concordando com ele que teria que ter alguém aqui para dar uma satisfação para nós. Trabalho imenso eles têm, mas nós também temos trabalho imenso aqui para falar também. Obrigado. Ok. Então, gostaria de propor mais alguma observação? Eu gostaria de propor... Eu acho que deveria mandar para ele marcar que ele vem numa outra reunião para trazer esses dados para nós. Eu acho importante. Eu não sei se a próxima agora, eu não sei o calendário nosso, mas deveria reforçar porque ele que vem, porque eles possam vir aqui. Presidente, eu entendo duas situações, né? Nós devemos aproveitar o horário, então, para discutir a agenda, tá? Essa é uma. E nós já discutimos a seguinte situação, em relação, nós podemos até conversar com o jurídico, quando o vereador Jorge me pergunta como é, né? Ou seja, o que é, nós devemos consultar o jurídico e entender o seguinte, é uma decisão do Supremo. Vou falar talvez uma bobagem aqui, às vezes eles entendem que, eu não sei o que é súmula no direito, eu não sei, enfim, mas há uma jurisprudência do Supremo, né? Ou seja, o órgão maior da Justiça já entendeu que sim, é assim que vai funcionar. E isso norteia juízes de primeira instância. Ou seja, ele já tem uma decisão já do Supremo dizendo o seguinte, esse medicamento é registrado na Anvisa? Não, é um medicamento que é utilizado no exterior, mas ele não é vendido no Brasil. Então, esse eu não posso comprar. O Supremo já definiu isso. Não, mesmo o Estado, não estou falando nem o município, nem o Estado, nem o governo federal. Ou seja, ele não pode comprar porque não é um medicamento regulamentado no país. Então, nós podemos perguntar para o jurídico qual é a denominação, se é uma jurisprudência ou não. Mas eu entendo, o vereador Jorge colocou bem, que esta comissão poderia definir hoje, junto ao jurídico, ou que um dos três fique a cargo disso, confeccionar um documento, comunicando à Secretaria de Saúde, comunicando o Conselho Municipal de Saúde, como colocou o vereador, porque a gente não deve entender isso, mas que pode ser que eles não saibam. Então, se nós tivermos o entendimento de que comunicar que houve essa situação e que entende que é de direito da população, né, aqueles medicamentos já eram fornecidos. É claro que nós podemos receber ou não. Não, quero cortar, não vou dar mais. Retirei e não vou dar mais. Como foi colocado aqui, como eu já disse, eles pegaram um orçamento que foi reduzido do medicamento e colocaram para uma população, ao invés de lutar pelo direito da população. Então, se isso é uma decisão da atual gestão de cortar direitos e medicamentos da população, sugiro, na verdade, um documento enfatizando, solicitando ou indicando, fazendo uma indicação da volta de medicamentos importante para a nossa população, mediante uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que não haja uma maior judicialização da saúde. Então, nós estamos, como colocou o vereador Jorge, se eles têm demanda de trabalho, nós também temos. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel como vereadores. Eles não estão cumprindo como gestores. Primeiro, pela opção errada, equivocada, errônea, de ter uma política de corte de medicamentos. Segundo, não virem fazer uma explanação dessa. Então, minha sugestão seria justamente se nós escolhêssemos um dos três para fazer a confecção de um documento,
claro que esse documento teria que ser aprovado, pode ser aprovado na semana que vem, pelos 3, assinados pelos 3, indicando a reavaliação do corte ou da alteração, que seja, para não ser uma, né, como a coordenadora disse que não gosta de usar a palavra corte, uma alteração, reavaliar a alteração da REMUME. Visto que as colocações e a defesa feita tanto pelo jurídico quanto pela coordenadora, elas caem por terra com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma sugestão, e se possa fazer um documento, esse documento pode ser lido na semana que vem aqui, se entenderem que ele está bem redigido, se todos entenderem uma indicação, eles não têm a obrigação de voltar ou não, né? E depois uma comunicação com o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho aprovou também essa mudança, entendendo que aquilo que foi dito era plausível. Essa é uma sugestão que eu faço para que nós tenhamos início, começo e fim dentro da nossa proposta sobre o tema. Senhor presidente, está certo. É ver jurídico, o que foi essa decisão? Porque a gente tem que entender também, quando eles tomaram isso, que eles tinham uma decisão. Alguém definiu aquilo que ia ser cortado. Se for o município, o próprio município, tudo bem. Agora, como que vai ficar agora com essa decisão do Supremo? Então, temos que pegar, concordo sim, o jurídico pegar, verificar o que foi cortado, chamar eles para eles adequar, para ser adequado de acordo com o que foi decidido no Supremo. Porque nós não podemos fazer nada ao contrário. Mas a proposta dele é ver com o jurídico nosso, primeiro, legalmente, o que pode ser feito. Nós podemos fazer esse documento também, apesar dos medicamentos que a relação que for apresentada do Supremo, a gente encaminhar. Eu concordo, mas temos que levantar lá primeiro. Não podemos tomar a decisão sem ter a decisão do Supremo. Mas, vereador Jorge, a consulta com o jurídico é só para entender o seguinte, a nomenclatura oficial a ser utilizada. Ou seja, se é jurisprudência, ou se é uma deliberação, se é um decreto, alguma coisa. Decreto não é, mas a gente só sabia a denominação formal, vamos dizer assim. Tá? Essa é só a consulta simples do jurídico. Mas nós, legalmente, enquanto vereadores, nós não podemos fazer nada. Nós podemos só, frente à nossa população que representamos, dizer o seguinte, executivo, nós estamos fazendo uma indicação que vocês estão indo pelo caminho errado, na direção errada. E está aqui uma decisão do Supremo que está apontando a direção que vai acontecer. Então, essa é a minha proposta, presidente, é que se faça o documento, se mostre, é claro, para todo mundo, se estiver de acordo, a gente pode encaminhar como indicação da Comissão de Saúde. A reavaliação da alteração do REMUME. Até, inclusive, desse fato novo que aconteceu. Está dentro do que a gente está colocando. É verificar realmente e colaborar também, olha, aconteceu isso agora, não sei se vocês têm conhecimento, a decisão agora é essa. Então, esse medicamento tem que ser fornecido. Por isso que é interessante o jurídico verificar sim, aí nós comunicar ele dessa decisão que saiu, não sei se eles têm em tese, eu não posso falar, eu acredito que deve ter. E para a gente poder adequar, nós respeitamos coisas apresentadas, agora se tem um fato novo, nós temos que adequar a esse fato. Eu concordo em fazer uma consulta ao jurídico e encaminhar para nós, por favor. Ok. Então, só dando continuidade aqui, só também fazer uma proposta que seria para a semana que vem, mas nós já poderíamos finalizar hoje, e temos que fazer a análise de um projeto de lei 4289, de autoria do vereador Zambrana, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Itajubá inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Então, gostaria de ver com o senhor se poderia já feito essa análise hoje do parecer. O parecer foi feito pelo senhor Sebastião Silvestre da Costa, que foi o suplente, o primeiro suplente dessa comissão. Com isso, a gente já finalizamos esse parecer. Não, isso é um projeto de lei do vereador. Não, esse um projeto de lei é um projeto de lei outra... meu, que eu entrei, da colocação do símbolo do autismo nos diversos locais públicos de atendimento a pessoas, nas
placas para atendimento prioritário do município. Vereador Jorge, é só a avaliação do parecer como de qualquer outro projeto, que eu ia propor para a semana que vem, mas como hoje temos o tempo adequado, então, se pudesse ser lido o parecer hoje e a votação. Tudo bem? Senhora Cacildo, poderia? Análise desse parecer? Ok. Então, vou fazer a leitura. Tem. Então, vamos fazer a leitura. Posso fazer a leitura e a votação? Então, projeto de lei, número 4289 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Itajubá inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Então, parecer do relator ao projeto de lei 4289 de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4289 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Itajubá inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana. A proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. O projeto de lei em questão prevê a obrigatoriedade de afixação de placa com o símbolo mundial de autismo em locais como supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e locais em geral. O descumprimento do previsto originará o estabelecimento transgressor as penalidades de advertência, multa de 5 FIIs em caso de reincidência, suspensão de alvará de licenciamento. Parecer do relator. Importante salientar que o autismo, também conhecido como transtorno do aspecto autista, é um transtorno caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento. Repetidamente apresenta severos prejuízos aos seus indivíduos, devido à dificuldade de interagir e se expressar. Geralmente guardam seus sentimentos e precisam de ajuda para se comunicar plenamente. Os autistas apresentam um comportamento incomum e possuem uma interpretação diferente das imagens, sons, cheiros e outras sensações. A maioria dos autistas não gosta de mudança na rotina e tende a fazer as coisas sempre da mesma maneira. Cabe ressaltar que a Lei Federal 12.764 de 2012 garante que o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e, portanto, já teria direito ao benefício, mas infelizmente nem todas as pessoas têm conhecimento da legislação e ainda as placas informativas de atendimento preferenciais não constam a informação que as pessoas com transtorno do aspecto autista têm direito a atendimento prioritário. Assim, o presente projeto de lei visa garantir com maior clareza o atendimento prioritário às pessoas autistas e ainda empenhar os estabelecimentos a informar nas placas que sinalizam esse tipo de atendimento a fita quebra-cabeça, como forma de divulgar o direito de prioridade dos autistas. Ressalvamos que é de extrema importância que as pessoas autistas tenham atendimento preferencial, pois, a depender do grau de autismo do indivíduo, a simples espera excessiva em uma fila pode desencadear uma crise, que pode ser de choro ou gritos, ou ainda de completa fuga da realidade. A tranquilidade de um atendimento prioritário aos autistas facilitará o conforto do próprio autista e de seus parentes na realização de tarefas do cotidiano. O projeto pode atuar também como parte de um plano de conscientização da população sobre a existência dessa realidade, assegurando o respeito e o tratamento adequados para essas pessoas. Voto do relator. Diante do exposto e cientes da importância da matéria tratada, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4289 de 2018. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de maio de 2018, e assinado pelo primeiro suplente dessa comissão, o relator Sebastião Silvestre da Costa. Então, em votação, vereador Jorge. Só tem um questionamento, inclusive na sua proposta, quando você apresentou, aqui fala em placas. Esse custo da placa, o próprio município fornece? Ou não vai ter problema? O estabelecimento sempre será responsável. O estabelecimento.
Ah, tá. Foi o caso que eu fiz o questionamento seu, que eu tinha dúvida. O artigo 48, quando é a questão da gente gerar custo, seria o executivo. Mas tudo bem. Voto. Favorável. Vereador Zambrana. E que eu não posso Não votar posso por votar? ser o Desculpa, propositor. desculpa. Então, isso, ele é o autor do projeto, desculpa. O meu voto também é favorável, então, com 2 votos favoráveis, o parecer ao projeto de lei 4289/2018 está aprovado. Ok? Justificando que ele não está votando, porque Que ele é o autor. autor do projeto, perdão. Uma outra tema que eu queria abordar é que foi decidido pela essa comissão as visitas aos prontos-socorros, tanto do hospital como Santa Casa. Semana que vem teremos aqui, já foi levado o ofício, entregue em mãos, a Vigilância Sanitária, sua representante. Então, teremos como tema, a semana que vem, dia 16, o tema da Vigilância Sanitária. Certo? Para as próximas reuniões, as próximas 2 datas de maio, 23 e 30, propor a vocês a visita aos prontos-socorros ou novos temas em reunião aqui nessa casa. Presidente, eu até perguntei para a minha assessora em relação à questão da vigilância sanitária, ela não encaminhou ainda as solicitações que eu fiz por conta de uma ausência que ela teve. Mas eu deixo até aqui registrado, porque não é nada muito a ser preparado o que eu estou solicitando. Que eu me lembro foram os processos, isso simplesmente eles podem trazer a documentação, né? São os processos administrativos realizados pela Vigilância Sanitária em relação ao restaurante Laffer, em relação ao restaurante Xodó, em relação a uma casa de acolhimento de idosos. E convidar também as fiscais que participaram destas ações. Se o senhor achar que nós temos aí só um prazo curto para que eles não possam não vir, até sugeriria que viesse na outra semana. E não há necessidade, eu peço esse entendimento, vereador Jorge e o presidente, eu não vejo, não estou, minha opção de chamar ou de indicação da Vigilância Sanitária não é para conhecer o trabalho destes. Isso nós já conhecemos, isso já foi feito, já foi explanado. A solicitação ela vem de uma explanação sobre a ação da Vigilância Sanitária em 3 estabelecimentos que aconteceram com processos administrativos. Eu não me lembro se eu pedi mais alguma coisa, mas isso seria só simples eles trazerem os processos. Aí eu queria ouvir do senhor se o senhor acha que isso demandaria mais tempo ou se isso pudesse manter isso para a semana que vem. Então, eles foram avisados, né? Foi feito esse convite para que dê antecedência à preparação deles para essa reunião, mas foi avisado a eles que o tema específico seria enviado a eles. Então, eles já estão sabendo. Então, se o senhor puder hoje mesmo, né, aí amanhã mesmo nós já levamos lá para ele a pauta específica para a reunião. Porque, em verdade, vereadores, a ideia é que a vigilância venha falar dos trabalhos dele, mas especificamente das questões de interdição que foram feitas e que fim isso teve. E como é que foi feito, por que foi feito, porque existem questionamentos sobre as ações. Então, eu usei esses 3 exemplos para que a gente avalie se eles estão realizando essas interdições de acordo com normas mesmo, ou o que é que está sendo feito. Eu me lembro que seja isso. E não há muito preparo para isso, presidente, que, na verdade, é só trazer o processo administrativo, que fica todo arquivado, nós vamos fazer nossos questionamentos. Tá bem? Só queria voltar um pouquinho na questão da indicação, sobre a questão da REMUME, se nós vamos fazer, porque nós falamos, mas nós não definimos. Não, sim. Só quero ver essa questão da visita, porque eu vou chamar o jurídico para ele já nos orientar em relação a isso. Tudo bem. Então, para a semana que vem, fica confirmada ainda a reunião da vigilância, depois o senhor me passa o tema específico e amanhã mesmo a gente já encaminha eles. Sim, eles foram informados sobre a reunião aí, por isso que já mandamos o ofício para eles terem essa antecedência. Uma pergunta sobre a questão da visita aos socorros dos senhores, nós vamos comunicar com antecedência ou nós vamos ir sem comunicado? Eu pensei, assim, por isso essa decisão, porque faria uma documentação só informando a eles que na quarta-feira, 2 horas da tarde, o horário de reunião de comissão,
tais vereadores estariam ali fazendo uma visita. Faremos a visita nos 2 estabelecimentos no mesmo dia ou Não. em dias Não, separados? o problema é o tempo, às vezes você dá, né? o Às vezes tempo. você chega lá, a gente, na mente, tudo bem, seria o ideal os 2, mas vai que não dê. É por isso que seriam essas datas, né, do dia 23 e 30. Isso, se não der uma quarta, a gente programa Uma outra. quarta numa instituição, na outra quarta na outra instituição. Isso, é correto. Também. Agora, nada impede, se der, a gente fazer no mesmo dia. É só a questão do tempo, creio que não vai dar. Então, assim, só a questão de ordem, primeiro Santa Casa, hospital, questão da ordem, só para pôr no ofício. Eu acho que primeiro o hospital, que Ok, a perfeito. demanda é muito maior sempre. Depois, então, ficaria dia 23, hospital, pronto-socorro do hospital, Perdão, 30. presidente, perdão. Dia 23 vou ter um compromisso fora da cidade. Essa é uma ausência que eu terei realmente. É só a decisão. Aí fica, se vocês puderem É. fazer em outra data, né, eu agradeceria. Vereador Jorge. Só precisamos decidir, então, Aí faz Pra uma, mim, faz aí uma dia- data após. então ficaria dia 30, depois a gente vê uma outra data, então. Então, dia 30, uma visita no Hospital No Escola. hospital escola. Ok? Tá? Vamos chamar o jurídico, ok? Dia 30, Só era uma lembrar- quarta-feira. Sim, só lembrando, senhores, eu não tenho problema, só é véspera de feriado. Mas não há problema para mim. Então, tudo bem? Que Tudo também bem, dia para mim... 30. Feriado do quê? Os Cristo. Corpus Christi? Não, mas não tem problema. Não, eu não tenho problema também, não. É só para lembrar que depois não Tá. cheguei meio em cima. Porque aí o gabinete faz um ofício comunicando a eles a presença nossa lá no dia 30. Ok? Tá? Para que a senhora poderia chamar o jurídico, um representante. Presidente, visto que no dia 23 eu já estou declarando oficialmente que não estarei na próxima reunião, à vontade a escolha da pauta dos senhores. Né? Aí vai do que os senhores quiserem. O tema, geralmente, a gente chamaria o suplente, ou se não vier, os 2 decide. Agora, Vereador Jorge, se o senhor tiver um pauta tema, agora? uma pauta em específico que queira tratar dia 23, Pode falar a agora. gente decide, fica a critério do senhor aí. Eu- O senhor tem alguma ideia? no momento, não. No momento, eu estou fazendo um levantamento e eu não posso apresentar. Assim. Eu queria sugerir uma pauta, presidente, inclusive até uma sugestão seguinte: dia 30 nós iríamos ao hospital. Eu acho que nós deveríamos até na outra semana discutir aqui dentro e depois, aí 2 semanas depois, na Santa Casa, para a gente não ficar as duas semanas fora do plenário. A minha sugestão de pauta eu vou encaminhar por escrito, mas ela vem de acordo também com a questão da REMUME, mas voltada na questão da saúde mental. Então, seria convidar a Débora, a enfermeira Débora, que trabalha muito com a questão da saúde mental, responsável da Secretaria de Saúde pelo Serviço de Saúde Mental, né, e a coordenadora da atenção farmacêutica, visto que eles disseram que os medicamentos da saúde mental foram retirados do REMUME, estariam criando protocolos para fornecimento desses. Então, a gente queria saber que pé está isso, se estão fornecendo, como é que está o atendimento. Então, eu vou encaminhar por escrito isso, mas eu gostaria que a pauta fosse relacionada ao atendimento de saúde mental e à questão de medicação para os mesmos. Saúde mental é medicação. Vai depender do quê? A coordenadora falou que estavam fazendo protocolos. O que eu entendi, o protocolo seria o seguinte: vou fornecer a sua medicação mediante o senhor passar pelo sistema Então é a medicação. medicação, mas e o sistema? Ele está funcionando? É porque tem um tema na saúde mental que estão trabalhando, junto com o Fabrício. A gente está esperando a vinda da coordenadora de Pouso Alegre e Belo Horizonte aqui, mas é outro assunto, a questão em relação ao Bezerra, do hospital. Por isso, quando eu perguntei, é a questão do medicamento para ter o tempo. Não, é o atendimento. O Bezerra de Menezes, ele é uma entidade. Credenciamento do Bezerra de Menezes, alguma coisa, isso é outro assunto realmente, que se Não, for é esse por tipo isso de que eu estou assunto. dizendo. Por isso- Não, eu quero dizer hoje. Hoje, tá? Medicamento. O Bezerra, eu entendo que ele não é um ente público. Né? Não, ele não é. Então, assim, se estão sendo feitos protocolos para que o paciente receba o medicamento, um antidepressivo, né, que seja um ansiolítico, esse protocolo está feito? Esse protocolo está sendo aplicado? Aonde ele está sendo aplicado? Então, por isso que eu vou solicitar a convidar a Débora, que é uma pessoa que tem um grande entendimento da questão da saúde mental, a enfermeira Débora, a Secretaria de Saúde,
na pessoa do secretário, na pessoa que tem a representante da saúde mental que seja, né, e a coordenadora da ação farmacêutica, porque me preocupa a condição do não fornecimento de medicações para a saúde mental. Haja visto a quantidade de suicídios, entre outras situações. Então, o tema seria este. Eu tenho este tema, vou mandar até um ofício com 2 temas. Este e o outro tema, que eu tinha comentado também, que foi procurado, é convidar o próprio hospital, representantes da Secretaria de Saúde, do Hospital Escola, do Serviço de Cirurgia Bariátrica e representantes dos pacientes que foram operados e que estão aguardando cirurgia bariátrica, presidente. Porque existe um questionamento muito grande sobre pós-operatório, sobre insumos, medicamentos e tudo mais, na pessoal de cirurgia bariátrica. Então, seriam esses 2 temas que eu vou encaminhar por ofício. Eu acho que dá tempo ainda, depois tem a visita, então dá tempo da gente poder organizar. Essa solicitação sobre o assunto de cirurgia bariátrica, o senhor já enviou? Já enviou. Então, seria só essa outra da saúde mental. Então, fique à vontade. Se quiser já agendar essa depois do dia 30, que eu, como eu falei, vamos passar, se o senhor puder agendar após a visita do hospital, seria interessante. A gente já deixa agendado. E ver a possibilidade para não misturar também, né? Ok. O tema você vai misturar. E só para informar também, o senhor observar que nas reuniões ordinárias foi lido o requerimento, né, enviado ao executivo do caso do dentista Janderson e também sobre a utilização do protocolo de Manchester. Agora aguardaremos a resposta aí do executivo. Okay? Agradecer aqui a presença do senhor Caio, representante do jurídico dessa casa. O senhor ficará à disposição dos vereadores para o questionamento sobre a decisão do Supremo Tribunal em relação aos medicamentos. Agradecer ao Caio. Caio, nós tivemos, eu não sei se é do seu conhecimento, mas o Supremo definiu, alguns meses, ele estava parado julgando sobre a questão de medicamentos. E houve uma grande quantidade de solicitações de medicamentos de alto custo, medicamentos muitas vezes não reconhecidos, não de comercialização no país, né, utilizados em outros países, mas não registrados pela Anvisa no Brasil. E na semana passada, me parece que saiu uma decisão do Supremo, tem até que depois eu posso passar para você, onde definiu-se que, né, a primeira condição, são 3 condições para fornecimento de medicamentos pelo governo. É que eles entenderam que o governo tem sim que fornecer o medicamento, mesmo não estando na relação nacional de medicamentos. Oi? As prefeituras estão todas lascadas. Sim, mas é justamente prefeituras, governo do estado ou governo federal. Tem todas as ações, tem muitas ações de prefeitura, está tudo suspenso, paralisado, aguardando esse julgamento. Exatamente. É isso que é a discussão que eu, inclusive, seria feita aqui hoje. Ou seja, o Supremo tinha, vamos dizer, congelado essas ações de medicamentos mediante essa averiguação, né? As decisões estavam paradas. E houve essa situação onde, sim, o governo tem. E aí entende-se governo federal, estadual ou municipal. Depende de onde o usuário vai entrar contra, né? Uhum. Desde que não exista similar no SUS, princípio da mesma medicamento, o princípio seja mesmo. Por exemplo, é claro, isso é para evitar que a indústria farmacêutica diga assim, olha, isso aqui é bom, esse outro não é bom, mas é um medicamento genérico. Então, para que não haja solicitação por nome comercial. Então, esse é o primeiro princípio. A segunda situação que o Supremo entendeu é que, sim, serão fornecidos aos usuários que não têm condição financeira para adquirir o medicamento. Aí cai aquela situação que eu já comentei aqui. Mas como vai ser, que vai ser aferido a condição do cidadão em adquirir ou não esse medicamento? É isso que vai ser, eu acho que vai ser o grande questionamento na primeira instância. A pessoa provar que não tem condições. Exato. Que hoje, ultimamente, está utilizando tão somente com aquela declaração de hipossuficiência, que normalmente se a parte ela entra pedindo a isenção de custas, taxas judiciárias. Muitas vezes estão usando esse mesmo documento para provar que não tem condições. Talvez agora, com essa decisão do Supremo, vai dar outro olhar, uma forma diferenciada de comprovação. Senão vai ficar insustentável para os municípios, para o Estado. Então, é isso que a gente está solicitando para você verificar para nós, por favor,
O que está dizendo para a gente tomar... E, na verdade, a terceira é que o medicamento seja registrado na Anvisa. Bom, essas questões, então, na verdade, eu só citei o que foi os 3 itens, vamos dizer assim, que eles estão exigindo. A questão da averiguação da condição financeira é muito interessante sobre isso, como fazer. Isso é uma responsabilidade que foi criada, inclusive, não sei se para o governo dizer que ele tem condição, ou se para a justiça dizer assim, vamos averiguar se ele não tem. Mas isso é uma questão lá dentro. A questão principal aqui que nós queremos é saber o seguinte, a comissão entende o seguinte, e foi mostrado aqui para a Secretaria de Saúde que ele entendia que uma avaliação social era inconstitucional. A saúde é um direito de todos, e todos têm direito de solicitar medicamento, independente da condição financeira. Nesse caso, seria aqueles medicamentos considerados básicos, aqueles medicamentos que existem na farmácia básica do município, em que qualquer cidadão pode pegar. Sim, mas a Constituição, quando secretário de Saúde, a gente entende isso, que é passado para a gente, entende o quê? Ela dá um cheque em branco na mão do usuário, porque a Constituição está dizendo que saúde é um direito de todos. Ela não está dizendo que é da atenção básica, ela não está dizendo que é para uma cirurgia, ela não está dizendo que é uma alimentação para fralda, que hoje a Justiça entende dessa maneira e ela dá ganho de causa, sim, para quem entra contra. Mas o questionamento nosso é o seguinte, então, a Secretaria de Saúde entendeu que a avaliação social que já existia dentro do sistema da Secretaria de Saúde, aquilo é inconstitucional e foi retirado. Então, Na decisão do Supremo, não? Não, na decisão da Secretaria Municipal de Saúde de Itajubá. Ela retirou agora. Mas isso é inconstitucional com que base? Porque quem pode declarar inconstitucional é o tribunal. Então, pois é. Na verdade, o parecer do jurídico está até aqui ainda, e eu questionei isso justamente, até porque ele não fala que é inconstitucional, as palavras que foi a secretária adjunta que usou, mas ele escreve assim, além da potencial inconstitucionalidade. Se é um jogo de palavras de advogados, com todo respeito. Se é potencial inconstitucionalidade, ela deve ser arguída no tribunal. Sim. Eu também entendo isso. Isso eu falei aqui no dia. Eu falei, ele não está falando, mas é por que ele está querendo dizer isso? Pela universalidade, que é um dos princípios do SUS. Bom, o que nós queremos a orientação é justamente o seguinte, entendeu-se que nós devemos comunicar à Secretaria de Saúde, visto que isso saiu no mesmo dia, quer dizer, chegou na mão da gente no mesmo dia da última reunião, só que chegou às 5h30. A reunião já tinha acontecido às 2h. É comunicar à Secretaria de Saúde através de uma indicação para que ele reveja, para que ela reavalie a retirada de medicamentos da REMUM, da Relação Municipal. Ela alegou o seguinte, eu não tenho medicação para todo mundo aqui desta sala, para os 5, eu tenho só para 3. Como eu não posso atender os 5, eu estou ferindo a Constituição. Então, é melhor não dar para ninguém. Entendo que isso é uma situação equivocada, mas ela entendeu o quê? Que é inconstitucional a avaliação social. Aí o Supremo vai e fala que não. Ele fala assim, não, eu vou dar para quem não tem condição financeira. E a avaliação social é uma das provas que pode ser utilizada para comprovação. O próprio artigo 196 fala isso. Exato, é isso aí. A avaliação social ela é... Então, tem discussão. O artigo 196 é claro. Como o Supremo definiu isso agora, ou seja, a minha pergunta para você é o seguinte, queremos encaminhar uma indicação para a Secretaria de Saúde, é o seguinte, Secretaria de Saúde, Comissão de Saúde, indica a reavaliação da REMUM devido ao fato que a palavra seria essa, decisão do Supremo, jurisprudência, qual seria a palavra, seria decisão mesmo, devido à decisão do Supremo entender que a medicação deve ser fornecida de acordo com esses 3 princípios ou 3 diretrizes do Supremo. Quais seriam a nomenclatura a ser utilizada? Mas aí ele tem que olhar para poder falar para nós. Não, o ideal seria a decisão. Mas eu estou tentando achar aqui a decisão, porque como ela saiu semana passada, provavelmente ele ainda não foi publicada. O julgamento foi semana passada. Certo. A publicação do acórdão vai de 20 a 30 dias para o Supremo. Então, eu acho de bom alvitre que se aguardar a publicação da decisão pelo Supremo, aí sim a gente pode até fazer a indicação e citar na indicação alguns trechos da decisão.
Ótimo. Especificamente essa questão da avaliação social como válido para poder comprovar a hipossuficiência para poder receber o medicamento. Tá ótimo. Então, o ideal seria aguardar a publicação do acórdão. Aí sim, o embasamento, coloca-se na indicação alguns trechos necessários da decisão, e, se for o caso, anexa à indicação toda a decisão. Tá ótimo, excelente. Essa é a orientação. Ótimo. Vamos aguardar. Sim, a decisão. Não, ele falou corretamente isso. Sim. Não, eu acho ótimo. Excelente. A gente vai estar antecipando uma situação, porque a gente precisa ter em mãos a publicação, a decisão, o acórdão, para a gente cobrar com base, vazado. Senão, chega lá e fala, eu não posso responder que não saiu lá ainda. Sim, então, a gente pode aguardar, está correto. Está correto, está correto. Correto. Tirou a nossa dúvida. Ok, muito obrigado ao senhor Caio pela explanação. Só um questionamento que não tem a ver com isso, mas talvez um pouquinho também, Caio. Nós modificamos aqui o regimento interno em relação aos requerimentos, o prazo de requerimento, né? Foi votado. Como é uma alteração do regimento ou da lei orgânica? Como é uma alteração da lei orgânica, ela passa por sanção ainda. Já está alterado? Já foi 2 votações? Foi a primeira? Eu acho que é uma. Não. Eu acho que é uma votação só em único turno. Não, emenda à lei orgânica são 2 votações. Maioria qualificada. Agora eu tenho que. Você me porque pegou. aprovando as 2 votações, o presidente vai promulgar. Né? Como a lei orgânica não necessita da sanção do prefeito. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Caio. Está sendo entregue aí o documento que foi protocolado hoje, né? A resposta da Secretaria de Saúde para o não comparecimento. Aí já foi tirada a cópia. Mais alguma observação para a reunião de hoje? Não? Então, gostaria aqui de agradecer a presença dos vereadores, Ricardo Zambrana, que é relator dessa comissão, o vereador Jorge, que é membro dessa comissão. Agradecer aqui a presença da senhora Cacilda, que é a tese legislativa, ao senhor Caio, que é o representante aqui do jurídico dessa casa, pela explanação. Muito obrigado. Agradeço também àqueles que nos acompanharam. Uma boa tarde e que Deus nos abençoe.